Olá! Oi, tudo bem? Delícia, que bom Muito bom, muito bom estar contigo, estar com com você. vocês. 30 minutos. Passa rápido, mas é tão bom. Voa, Boa. é um foguete, é um É. foguete. Então, vamos falar sobre rejuvenescer, sobre essa fonte da juventude. Isso, é, é. Eu queria saber o que que você fez essa semana, que você pôs em prática, para a gente trazer essa, como nós falamos no programa passado, né, o nosso elixir da vida, o elixir de renovação, o elixir de sustentação, né? O que que a gente sustenta, né, do nosso campo, da nossa alegria, da nossa saúde, para poder transitar em tantas coisas que todos os dias, muitas vezes, é um convite para a gente se desalinhar ou perder a fé, né? Falar assim, nossa, mas parece que as coisas não melhoram. Porque tem tanta coisa bela nessa vida, é infinita, né? Os presentes, a beleza que a vida tem. Mas É, nós, humanos, às vezes temos só uma tendência, né? Mediante, às vezes, o que a gente está passando, ou o outro está passando próximo da gente, ou uma coisa familiar que a gente está envolvida, às vezes a gente se abala, né? A gente acaba comprando esse campo também, da gente entrar no desespero, ou entrar numa falta mesmo de fé, né, de sustentação que isso vai passar, de que forma eu posso encontrar ou manipular o meu próprio elixir, né, de renovação, de trazer essa potência que nós não é, olha, eu desconheço, talvez a gente até saiba, mas eu desconheço que ser mais inteligente existe nesta terra que não nós humanos, né? Que a é, gente tem tanta capacidade de transformar aqueles desafios ou daquelas coisas que se apresentam para a gente. E se a gente também, às vezes, não sabe como fazer isso, então, será que não é o convite só da gente realmente buscar a energia, a força, a potência da nossa fé, né? é, é, A fé, para que isso se restabeleça e essa renovação, esse rejuvenescimento, ele realmente predomine, ele se sustente e não seja só algo temporário, né? Então, é. é muita coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer muita coisa. E a O gente que, vem trazendo há muito tempo nessa, são as sim, nossas meditações, né? Muitas vezes o próprio silêncio, uma contemplação que seja de um minuto, você ter uma planta, cuidar de uma planta, trocar a terra dela, porque às vezes aquele solo está tão saturado que ele não está produzindo aquelas flores que poderiam vir, né? Mas ele não tem espaço, ou às vezes ele não sim, tem nutriente. Isso somos nós, sim, né? Tudo isso somos nós exatamente. também. Pode falar, querida. Não, exatamente. Me fez uma pergunta, né? Estou aqui pensando, o que que eu fiz. Na verdade, eu faço todos os dias, algumas vezes ao longo do dia, várias vezes ao longo do dia. Uma das coisas que é essencial, que praticamente todos os dias eu faço, uma vez por dia, é uma atividade física. Seja ela mais longa ou mais rápida, dependendo, né? Tem um dia que você vai sair, né? Nossa, Isso. agora, é agora, vamos lá, tá. E você faz. E eu acho, eu conheço várias pessoas que não gostam, não têm o hábito. Eu, ao Uhum. longo de boa parte da minha vida, eu gostei, sempre fiz, né? Da adolescência para cá. E mesmo em períodos que eu não fiz, eu tenho certeza e eu sei que é assim que funciona.
porque é bioquímico, é fisiológico, é uma renovação. Então, ao mesmo tempo que a gente passou, a gente falou em outros episódios anteriormente sobre envelhecer, que nós estamos, né, num processo fisiológico também de algumas coisas decaem, outras se renovam. Então, quando a gente faz uma atividade física, né, essa cascata de hormônios, de substâncias que se renovam, o próprio ar em intensidade, né, numa respiração mais ofegante, quando você faz um exercício um pouco mais intenso, só de se movimentar, você aumenta o seu fluxo do sangue, do ar, do oxigênio, então aquilo já faz uma troca, uma renovação. Então você renova a sua vontade, o seu humor. Olha, não tem nada nessa vida que não se transforme, né, de alguma forma. Se alguém for fazer que seja uma caminhada, não volta igual. O exercício físico não tem, porque ele é fisiológico, tá aqui. E essa fonte da juventude somos nós, está em nós, está dentro de nós. Nós somos um sistema em que não, a princípio, precisa de muito pouca coisa para entrar nesse sistema, assim como a gente faz ali, tem o sol que faz a vitamina D, né? Tem uma coisa ou outra que a gente adquire, mas assim, a natureza está nos fornecendo, assim como o ar, mas a gente tem tudo aqui. E a própria respiração, quem é adepto da meditação, das respirações dos pranayamas, da yoga, ou dos movimentos que fazem uma respiração, que trabalham. Eu não faço isso consistentemente, confesso, mas faço algumas práticas, e na própria atividade física você já faz isso, né? Se você faz de uma forma consciente ali, você está ganhando essa renovação. E uma outra coisa é sempre trazer, né, é aquilo que você falou, a prática da gratidão, ela é um rejuvenescedor. E eu não vou te dizer que você não vai ficar de cabelo branco não, porque vai, em algum momento da vida vai. Mais cedo ou mais tarde. Mas, quando você consegue entrar em contato com essa frequência de agradecer, muita coisa está acontecendo. Uma coisa que é uma das mais importantes é você se render. Se render. Quando você agradece, você está se rendendo. Assim, cara, eu agradeço tudo que está aqui. Mas o que está aqui? É tudo fofo? Não. É tudo lindo, maravilhoso? Não. Não, definitivamente, nem tudo. Tem bastante coisa desafiadora até. Mas quando eu consigo genuinamente agradecer, eu estou me rendendo ao fluxo da vida. Então eu parei de brigar, eu parei de Isso. resistir. E aí a quantidade de energia que eu parei de gastar com essa resistência, com essa luta, com essa briga, é a energia que vai estar em mim, me permitindo funcionar melhor, fazer todas as regenerações física, mental, emocional, espiritual, que eu não estou me permitindo acontecer porque eu estou na briga. E qual é a briga? A briga o tempo todo. Isso aqui não tá bom, não sei o quê, porque eu não gosto desse lugar, porque não sei o Isso. quê, isso aqui tem que trocar, ah, esse negócio me atrapalha, porque fulano não faz do jeito que eu quero, porque porque esse cabelo tá branco e eu não gosto muito dessa tinta. Cara, isso é o quanto a gente passa a vida na briga, né? Ou o quanto não. E vai dizer assim, ah, mas é um treinamento. É um treinamento, sabe por quê? Porque nós aqui fomos acostumados a treinar assim. É uma programação. Então, para sair da programação, tem que treinar outra coisa. E todos nós, eu, a Karina, você, papai, mamãe, filhinho, priminho, amiguinho, não tem ninguém que escape disso. Ninguém escapa.
A diferença é como a gente faz. Então, um dos elixires da juventude para mim, além dos clássicos, né, de você se alimentar, tirar os venenos, que a gente consome bastante ainda, né, conscientemente. Alguns a gente nem sabe ainda. Outros a gente consome conscientemente. Açúcar, gordura demais, coisas, enfim, a gente já sabe. Coisas que não fazem a gente feliz também, né? As relações que a gente fica ali consumindo, né? Também se mantendo coisas que são essas brigas aí que a gente fala. Então, quando a gente consegue voltar para esse lugar, né, da gratidão, do olhar contemplativo, como você falou, se você vai num lugar e para observar a natureza, as flores, agora está aqui no hemisfério norte, está chegando a primavera. Se você consegue parar por 5 minutos e só contemplar, tem uma cascata bioquímica acontecendo para você, de renovação, de rejuvenescimento, de cura, que está em você, está voltando a funcionar essa via, né? A gente tem várias via lá, ciclo de Krebs, 25 dias, que a gente teve que decorar na escola, na faculdade. Tem essas vias que a gente bota para funcionar também, de renovação, de limpeza, de harmonização, de cura, e que faz a gente rejuvenescer. Ah, mas não tira meu cabelo branco? Talvez não tire, mas tira a sua forma de ver do abuso, daquela raiva, daquela briga de você com você mesmo, você com o mundo, que está te envenenando, e aí você sai disso. E se você treinar bastante, você não volta mais. Você não volta mais para lá. Você pode até... Ali, nossa, dei uma rateada aqui, cruzes. Volto, não gosto mais desse negócio, não, vou para lá. Então, assim, mas é uma prática. E aí é essa prática que a gente precisa fazer todo dia, Karina, que eu acho, sabe? É no dia a dia, no teu olhar atento com as coisas, com o que está acontecendo, com a sua fala, a fala do outro, o que toca em você, o que você vai responder, o que você não vai responder, como você vai responder, como você não vai responder. A vida acontecendo, a todas as coisas que você ouve, o que é para você, o que não é para você, como você reage a tudo. É uma prática o tempo todo. Eu acho que é isso. Né? E você falando tudo isso, estava fazendo aqui também uma retrospectiva, né, principalmente dessa questão da gente respirar, né, o quão ele realmente acalma, né, a respiração consciente. Tanto é que às vezes a gente até fala assim, respira, né, eu vejo as pessoas tão desesperadas em fazer algo que elas esquecem de trazer, claro que ela está respirando, mas de uma forma não consciente e, assim, não aproveitando, inclusive, da facilidade que quando você respira corretamente, o que aquele fluxo de ar te proporciona, né? Além de um esforço menor de gasto energético, né, de energia mesmo, de produção energética. O segundo, a qualidade da oxigenação das células, né, e intencionando essa respiração de renovação. Ela é fantástica, né, tanto é que a gente sempre fala isso, né, traga a intenção forte para essa ação que você quer. E aí você usa as ferramentas que você quer, né? Que são muitas. E a respiração é a que é a mais disponível para a gente. E poderosa. Tá aqui, abundante, abundante, abundante. Então, é uma forma, assim, de rejuvenescer esse elixir através dessa respiração consciente, intencional. Eu quero me limpar desses pensamentos. Joga um fluxo de ar para aquela região, traz para o seu coração essa vontade
vontade, porque a gente tem essa capacidade. Só que muitas vezes a gente esquece ou acredita que a renovação ou as modificações vêm através do outro que vai me proporcionar isso. O outro é mais forte. Se ele me ajudar, ou se ele estiver comigo, ele estiver fazendo por mim, o resultado vai ser melhor do que se eu fizer por mim, né? Então, acho que esse empoderamento, ele é importantíssimo. O quanto eu estou conectado com as minhas próprias forças, com as minhas próprias potências, né? E renovar, renovar, renovar. Nós que trabalhamos com a iluminação, a gente traz, né, inúmeras ferramentas para fazer esse tipo de trabalho, ou às vezes dá uma seta, né, um radar, né, uma amplificação do radar daquela pessoa, porque todos nós somos dotados de inteligência e de intuição. A gente, no fundo, já sabe, né? Tem sempre aquele sentimento, né, de que como fazer, de que forma fazer, mas às vezes a gente não consegue só fazer sozinha, claro. A gente sempre está disponível para dar um empurrão. Mas esse treino, ele é também individual. Como você falou na última vez, abrir as nossas próprias cavernas, né? Abri-las. Vamos abrindo. Vamos levando luz. Vamos descobrindo, né? Que naquela caverna que hoje pode ser escura, a hora que você jogar uma baita luz, cara, a tua surpresa pode ser, assim, incrível. Do que está lá no fim do túnel, que a gente nem muitas vezes se permite colocar o farol, né? Às vezes não é nem ir lá visitar, mas só a gente mirar uma luz e falar, ué, o que pode ter ali? E criando essa coragem de ir avançando, ampliando, né? Tudo que existe dentro de nós. Então, acho que o convite está sendo muito grande, né? A gente tem conversado, muito grande, a gente realmente ter a coragem de avançar, de olhar, e mesmo que aquilo, muitas vezes pode ser até num primeiro momento, num primeiro impacto, dolorido, né? Pode ser até impactante você olhar aqui, mas calma, se acalma. Como que eu olho para essa circunstância que está aqui ao meu redor? Ela é gravíssima, onde, assim, não tem o que fazer, que não tenho o que fazer, mas como que eu posso, então, minimizar essa circunstância que se mostra desafiadora. Então, a cura, ela existe dentro de nós. E às vezes a gente pode falar, mas é simples falar. Não, não é simples falar. Mas é realmente simples olhar. Como que eu olho para aquilo de uma forma mais simples? Porque se eu olhar para aquilo de uma forma gigantesca, ela vai continuar sendo gigantesca. Então, qual é o peso que eu dou para aquilo que se apresenta para mim? Então, é realmente incrível quando a gente abre os olhos do coração para a gente olhar aquilo da forma mais amorosa possível, para assim a gente poder rejuvenescer, renovar, reestruturar todos os dias da nossa vida. Como a gente estava num outro dia num bate-papo, a nossa vida ela é multifatorial, né? Primeiro nós mesmas, né? Primeiro nós mesmas mediante ao mundo. Depois as questões que nós estamos inseridas dentro de uma sociedade. O nosso lar, né? Porque esse lar ele pode ser individual, às vezes a pessoa pode morar sozinha, mas ela tem conexão, às vezes, com outras pessoas. Aqueles que têm filho ou não têm filho, aquele que tem irmão, que tem irmã, se trabalha, né? Se não trabalha é aposentado, mas de repente convive com um centro de atividade física. Então, assim, é tanta coisa, né, que rege o nosso ser humano, né, onde a gente vai, mas mediante a nossa própria questão, ou a questão
coletiva, como que a gente pode ser uma contribuição e transformar, né, essa simples fórmula do Elixir realmente como algo renovador, transformador. É, e também, você falando desse elixir, né? Todo mundo quer uma fórmula mágica, né? É o desejo, né? A gente, tanto que os desenhos animados nos filmes tem essa coisa toda, né? As séries. Mas também eu acho que tem outros elementos que a gente pode experimentar, né? De que você falou, de buscar como a forma de ver tudo, né? Que é uma forma renovada, né? Ver diferente, ver de uma perspectiva que a gente não esperava, não conhecia. Porque se a gente quiser ver da forma que a gente conhece o igual, não vai ter mudança. Né? Eu vou fazer conforme o padrão que eu conheço, só que o padrão Isso, que você conhece vai te levar para o mesmo lugar, né? Então, trazer, por exemplo, esse exercício da gratidão, de você ter gratidão, e por mais que pareça simples, ele é bastante desafiador, e algumas pessoas, né, podem questionar e ficar até, não é possível, não posso agradecer por isso, mas se conseguisse se permitir fazer esse diferente, poderia ver as grandes mudanças, né? É, e tantas outras, é o fazer diferente, é buscar algo diferente que você ainda não experimentou. E aí pode ser nesse sentido de uma meditação, de uma respiração, de uma conexão, né? Mas podem ser práticas mesmo. Não, eu vou buscar, então, estudar uma coisa que eu nunca estudei. Isso faz você rejuvenescer. Você renova. Você cria uma nova rede neural, uma outra via neural que você, no teu corpo, tua mente não faz, nunca fez, né? A própria atividade física, se você nunca dançou e vai dançar, você não vai virar uma dançarina, mas seu corpo vai criar habilidades, musculaturas vão ser treinadas que nunca foram colocadas em prática, né? Assim como se você faz um alongamento que você nunca fez, assim como tudo. Então, o próprio desenvolver aquela atividade, que seja física, né, uma prática, ou seja intelectual, vai criar redes diferentes. É uma adaptação importante para, fazer essa transformação. E sim, por que rejuvenesce, né? Porque, faz um novo, e aquilo te dá uma uma alegria, uma perspectiva, uma vontade, um desejo, desperta em você algo que, você já teve tantas vezes, né, o novo, e é claro que na infância, na juventude, na jovem vida adulta, nas coisas que estão sempre se renovando, é é mais comum, né, e a gente precisa buscar isso. Tem gente que é até, meio obsessiva e aí vai buscar coisas intensas a vida toda com muita, né, com muita busca, com muita intensidade, enfim. Você não precisa querer fazer coisas, absurdamente extraordinárias que nem combinam com você. Mas você pode se desafiar a ler algo que você um estilo que você nunca leu, ouvir músicas que isso. você não está acostumada, fazer uma movimentação, ir a lugares diferentes, né, fazer um passeio, mudar os caminhos que você faz todos Isso. os dias, conversar com pessoas que você não costuma conversar, se permitir abrir sua cabeça para ideias que você ainda não se permitiu, isso é um rejuvenescer. Então, quando você renova aí essas vias neurais, você está inclusive se resguardando de ter algumas doenças Sem degenerativas, dúvida. né.
de um envelhecimento, você está na via contrária Isso. desse envelhecimento das ideias, da cognição, né. E isso é o corpo todo que faz, é o músculo, é a mente, é o olhar, a percepção, a forma de ver, o sentir, é tudo junto. Vamos passar o tempo todo dizendo, porque é assim, nós somos tudo. Se É. você se permite ir a algum lugar novo, diferente, e olhar para aquelas pessoas que você nunca viu, aquelas costumes que você nunca viu, e não precisa ser outro país, pode ser dentro da sua cidade, pode ser num outro lugar, você, e olhar simplesmente com um olhar de curiosidade, você está se renovando, você está Isso. se permitindo. Então você está criando novas redes para você, novas É. possibilidades. Isso é rejuvenescer. É. É um fresco, é o ar, é o frescor da vida se renovando em você. É você se permitir isso, permitir novos sabores. Vai na sorveteria, só toma sorvete de morango. Pega lá um de cupuaçu, sei lá, qualquer coisa diferente, né? De, sabe, sésamo negro, lá, sabe? Uhum. Experimenta. Não é obrigada a Uhum. gostar, mas entrega para o seu corpo novidade. É. Se renova. Se renova. Né, os seus É. estímulos na sua vida. E, faz coisas que tragam, frequências mais altas, Isso. que são Isso. regenerativas. Não é Sim. à toa que falam dessas sinfonias de Beethoven, né, da Uhum. alegria, por quê? Porque renova mesmo a frequência, aquilo traz uma Isso. movimentação bioquímica dentro de você, te renova. Não é à Isso. toa, a alegria faz o que com você? Sai renovado. Ai, Sim. nossa, foi uma noite que eu encontrei com não sei quem, com o pessoal, conversei, fui tão feliz. Um abraço. Aquilo rejuvenesce. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É isso, né? É fazer as células vibrarem, né? Bioquimicamente. É incrível. A renovação, inclusive, o tempo todo dos hormônios que levam, são eles que, né, que fazem essa mediação também, né, de como a gente fica, de como a gente está. Visto, não tem os adolescentes que ficam tudo lá nervosos, porque os hormônios estão estourando, que é a produção, né? Esses hormônios nesses corpinhos estão ali, né, começando a chegar na potência máxima. Então, assim, é super importante a gente usar tudo que existe dentro da gente, que é, assim, inesgotável, a nossa fonte, né? E se esgota de um lado, vai lá e puxa do outro, porque, assim, é isso que é legal. Uma coisa é um mecanismo de compensação. Uma coisa vai compensando a outra dentro do nosso corpo. E isso que você falou é fundamental. Como que a gente eleva a nossa frequência da alegria, da felicidade, mesmo mediante os momentos que a gente tem de desafio. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ter desafio. Porque é através desses desafios que a gente realmente vai lapidando, né, a nosso ser humano, que ele é tão belo. E como você falou, eu acho que isso é fundamental, a gente começar a trazer muito mais essa prática do muito obrigada, a gratidão de tudo aquilo que a gente está experienciando, porque é através daquilo que chega para a gente, que de fato a gente vai dar um passo a mais, porque é genuíno, como você mesmo falou, tem que ser uma oração genuína, que fala assim, realmente, obrigada por isso que eu estou passando. A partir disso, eu vou fazer diferente. Pronto. Esta é a mágica. A É isso partir aí. disso, eu vou fazer diferente. E vai treinando, e vai treinando, e vai treinando, vai treinando, vai treinando. É, Sandrinha. Não é simples, mas é simples. É. E eu vou É dizer simples. uma coisa aqui que a gente, em outros programas anteriores a esse, você pode voltar lá na sequência, aqui no
no Ser das Estrelas, você volta ali no histórico, tem alguns programas que nós fizemos, uma sequência também de ferramentas energéticas. Sim. Busca lá, se você por acaso não sabe, ou esqueceu, como é que eu posso fazer, me dá uma dica. Tem um monte de dica maneiríssima Tem. e muito fácil, porque é isso. Simples. A Karina falou aqui, não é porque. Mas eu estou com um problema, então. Como é que eu faço esse tipo de problema? É justamente por isso. É porque está com o problema. É porque a coisa não está legal. É porque não está funcionando. É que é para fazer. E quando está tudo Isso. bem, a gente esquece de tomar remédio, não é? Passou a dor, a gente não toma remédio. Só que é o seguinte, a vida é assim. Você tem as suas questões de criança, você tem as suas questões de adolescente, você tem as suas questões de jovem, você tem as suas questões de adulto. E assim, todo mundo fica, mas quando eu era, não sei o quê, quando eu tinha, quando não sei o quê. Quando você tiver, quando não sei o quê. Pô, e o agora? O agora é o agora, porque você já teve e você vai ter. Vai continuar tendo. Então, assim, se prepare para sempre, para todos os dias. Se prepare para o agora. Hoje, agora, prepare-se para o agora e prepare-se para o amanhã. Que amanhã não se sabe. Mas se hoje você se prepara para hoje, você se abastece de alegria, de felicidade, mesmo com tudo acontecendo, você vai aumentar, vai subir seu patamar, porque amanhã continuará acontecendo. E ano que vem, e daqui a não sei quantos anos, tudo continuará acontecendo. A vida está acontecendo. Então, aproveite para se renovar. Não só envelheça, não só perca, renove, agregue, receba, faça diferente, crie para você, porque está aqui. Então é só deixar decair, é não renovar para. Você pode agregar, você pode Isso. acessar coisas, encher o seu potinho. Você também pode, ele não precisa só esvaziar. Então aproveite. Nós deixamos aqui vários encontros com várias ferramentas muito bacanas. Escolhe uma, lembre de uma, mas faça a sua, você sabe. Comece pelo agradecimento, comece respirando, Exato. busque coisas boas, busque Exato. uma novidade e se renove. É isso. Então, fazendo aquilo que vocês gostam, fazendo aquilo que dá amor, alegria, prazer, vai tomar sol, vai caminhar, vai mexer o corpinho, vai ser livre, livre, leve e solto. É isso. É isso. Um grande Um beijo. beijo e até o próximo encontro.